do versículo de número 18. Jó 10, 18. Os que já encontraram, digam amém. Amém. Então vamos, ganhar tempo. Por que, pois, me tiraste da madre? Se então dera o espírito, e olhos nenhum me vissem, então fora como se nunca houvesse sido, e desde o ventre seria levado à sepultura. Porventura não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá, para nunca mais voltar à terra da escuridão e da sombra da morte, da terra escuríssima como a mesma escuridão, terra de sombra da morte sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, aos nossos corações. Precisamos muito ouvir Tua voz. Fale conosco, usa a minha vida, porque nós precisamos da Tua voz. Fale com cada um aqui, com aqueles que assistem esse culto, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Eu li esses últimos versículos de Jó 10, e para esse domingo eu escolhi um trecho curto. Ele é curto, é um poema, é uma oração em forma de poema, e eu não me atrevi a usar um texto maior, porque Jó fala de coisas aqui muito intensas, muito profundas de se falar. Tem assuntos na Bíblia que você dá conta de explicar com facilidade, com pouco tempo, mas tem outros assuntos que a gente precisa de um espaço maior para explicar e tentar deixar mais claro. Jó, nesse trecho final aqui que eu li para vocês, ele aborda 3 assuntos, 3 realidades, que são bem difíceis de se explicar, muito difíceis. Ele fala, em primeiro lugar, sobre o sofrimento da vida. Em segundo lugar, ele fala de uma necessidade vital nossa, que é a necessidade de ter paz. Todo ser humano tem essa busca, essa necessidade de paz. E em terceiro lugar, em último lugar, ele fala sobre morte. E ele explica o que é morte, ele explica o que a compreensão daquela época acerca da morte. Então são esses 3 assuntos que ele vai abordar aqui. São 3 assuntos extensos, difícil de se falar. Nós precisaríamos pelo menos de horas para falar sobre o sofrimento, precisaríamos de mais horas para falar sobre essa necessidade de paz que nós temos, e precisaríamos de muito mais horas para falar sobre morte. O que é morte? Qual é a compreensão sobre morte? E são 3 assuntos que a gente pode interligá-los, porque Jó ele fala disso, ele faz uma ligação entre eles. É um discurso muito inteligente. E nessa primeira parte que eu separei para falar com vocês, ele fala sobre o sofrimento, mas ele fala sobre o sofrimento dele. Uma coisa é você falar de sofrimento do outro. Uma coisa, alguém que nunca teve câncer falar sobre o sofrimento do câncer. Outra coisa é alguém que passou pela experiência, superou, e falar sobre este assunto. Uma coisa é alguém que passou por um leito de UTI, foi entubado durante a pandemia, falar sobre a pandemia,
falar sobre a doença. Outra coisa é alguém do lado de cá que faz uma análise e fala. É diferente. Jó está falando de um sofrimento dele. Algo dele. A realidade dele. E quando ele fala da intensidade desse sofrimento, ele vai no extremo. Ele vai no extremo de dizer: Deus, ele está falando com Deus aqui. Ele vai falar: Deus, sinceramente, o que o Senhor me tirou da minha mãe, da minha mãe? Está aí, versículo 18. Por que eu nasci, Senhor? Por que eu nasci? Antes eu não tivesse nem nascido. Percebe que Jó, ele quando está falando do seu sofrimento, ele está falando que ele não gostaria nem de ter nascido. Quando ele fala do seu sofrimento, ele está dizendo que ele não tinha mais prazer de viver. Quem entendeu? Diga amém. Algo muito intenso. É algo tão intenso que ele chega a falar: Deus, por que eu nasci? Ou seja, Jó, ele perde o sentido de viver por causa do sofrimento em que ele estava vivendo. Não é porque ele estava desempregado, é porque ele tinha uma doença, não é porque algo deu errado para ele, não é porque ele perdeu a casa que ele tinha, não, ele perdeu tudo que tinha. Então Jó, ele mostra para a gente, ele mostra essa fragilidade nossa, de nos depararmos com situações que nós ficamos sem esperança, de nós depararmos com situações que a gente perde o brilho, que a vida deixa de ser colorida e se torna preto e branco, que a gente perde a graça de viver. Nós podemos passar por situações na vida, nós podemos passar por fases da vida, quem está ouvindo, diga amém. Nós podemos passar por ocasiões na vida que a gente perde o gosto de viver, perde o gosto. Ainda sendo cristão, pastor? Sim, claro. Ainda servindo a Deus? Sim. Ainda estando na igreja? Sim. Ainda sendo obreiro? Sim. Sim, claro. Porque Jó lhe mostra isso. A sua dificuldade, o seu sofrimento foi tão grande que ele perdeu a alegria de viver. Eu sei que tem gente que assiste o culto, eu sei que tem gente que vem na igreja, eu sei que tem gente que me ouve e perdeu a alegria. Vive cada dia empurrando. E o que eu quero nessa manhã falar para vocês, através da minha pregação, com muita responsabilidade, é dizer para vocês que a vida com Deus não é uma vida sem sofrimento. Quem entendeu? Diga amém. Não é uma vida de ausência de sofrimento. Nós temos lutas. E é incrível que você se sente talvez o mais injustiçado, ou mais, né? Mas se você conversar com a pessoa do teu lado, você vai ver que ela está com uma luta maior que a tua. Se você conversar comigo, talvez você nem imagina as lutas que eu passo. Você vê um obreiro em pé intercedendo, parece que está 100%, alguém louvando aqui em cima, parece que está 100%, mas se você vai conversar, você vai ver a dificuldade que essa pessoa passa. A vida com Deus, ela não é uma vida ausente das dificuldades, não é. Mas o que nós fazemos então, pastor, para lidar com isso? Nós devemos buscar, melhor dizendo, um sentido para a vida. E a pessoa que consegue achar esse sentido, ela consegue viver bem. A pessoa que consegue achar um sentido para viver, ela muito provável ela não vai entrar na crise. A pessoa que conseguir encontrar um sentido para viver, muito provável que ela vai desenvolver a capacidade de resiliência.
permanecer lúcido no meio das tribulações. Porque é esse sentido que nos faz caminhar bem, apesar das lutas. Então, quando você vive uma vida aqui, apesar dos problemas, apesar dos sofrimentos, apesar das angústias, das dores, dos desempregos, das enfermidades, das brigas, apesar de tudo isso, quando você vive isso aqui, mas o teu sentido não é isso aqui, o teu sentido para viver é o teu relacionamento com Deus, você consegue suportar, você consegue sobreviver, você consegue dar a volta por cima, porque você sabe que ainda que a luta esteja grande aqui, chegará um dia que não vai ter luta, chegará um dia que Ele vai enxugar dos meus olhos a lágrima. Ainda que eu sei que a minha dificuldade é grande aqui, eu também tenho a convicção que chegará um dia que eu vou me encontrar perante Deus, e lá eu serei abraçado por Ele, e lá eu vou entender todas as coisas. Ou seja, o meu sentido não está aqui, o meu sentido está na glória. Amém? Você pode glorificar ao Senhor por isso. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Qual que é a análise que eu faço das pessoas mais angustiadas e tristes que eu tenho lidado, que eu tenho visto? São pessoas que a busca do sentido está aqui. Isso é problema. Isso é sério. Porque aqui a gente perde emprego. A gente está bem hoje financeiramente, amanhã não. Pode ser que não. Quem entendeu? Diga amém. Aqui o relacionamento está bem, legal, mas às vezes não está. Então, se a busca do meu sentido for as coisas visíveis, palpáveis, aquilo que eu estou vendo, vivendo aqui, que eu posso tocar, eu posso me frustrar, eu posso perder. Se o meu coração não estiver em Deus, o meu sentido não estiver em Deus, a possibilidade de eu me frustrar e me tornar uma pessoa infeliz na vida, ela é altíssima. Porque aqui é problema. Aqui você vive em busca de uma casa, e às vezes você se esforça tanto e consegue, mas quando você consegue essa casa, às vezes a tua satisfação dura um período e volta a ficar insatisfeito. Talvez você almeja ganhar um salário de tantos reais por mês, e você pode alcançar pelo seu trabalho. Quem entendeu? Diga amém. Mas o problema é que às vezes você alcança e o nível de satisfação dura pouquíssimo tempo. E daqui a pouco você está dizendo assim, eu queria ganhar mais, eu queria ganhar um pouquinho mais. Daí você vai querer buscar o mais, e você ganha mais, e você fica feliz, mas daqui a pouco você está dizendo assim, eu queria ganhar um pouquinho mais. E você sempre vai estar nesse ciclo da insatisfação. Percebe que o que vai trazer a satisfação para nós não é alcançar lá, não é chegar no topo da montanha. O que vai trazer satisfação para nós não são as conquistas daqui, porque até essas conquistas que hoje você tem certeza que elas vão te trazer satisfação, até isso é momentâneo. Até isso vai trazer depois um descontentamento. Então nossa busca nessa manhã não é das coisas em si, mas é do sentido. O nosso sentido ele tem que estar em Deus, porque se estiver em Deus, Deus vai te suprir. Se estiver em Deus, Deus vai satisfazer a tua alma. Se estiver em Deus, Deus vai trazer acalento para a tua vida. Por isso, busque o teu sentido em Deus, nas coisas de Deus, naquilo que vem de Deus para a tua vida, e aí você encontrará a paz para a tua alma. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Aleluia! Então, em primeiro lugar, ele fala sobre esse sofrimento intenso da vida. 2, são 3. Em segundo lugar, ele fala de uma busca que ele tinha e de um desejo. Aqui, entenda o texto. Jó 10, entenda o texto. O que Jó fala aqui
Versículo 20. Porventura não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me para que por um pouco me tome alento. Sabe o que Jó fala? Deus, eu quero um pouco de paz. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Aqui Jó, ele não está dizendo o seguinte, ele não está dizendo assim: Deus, eu quero os meus bens de volta. Não é o que está escrito aí. Aqui não está escrito: Deus, eu quero a minha saúde de volta. Quero ser saudável novamente, porque estava enfermo do alto da cabeça às sombras dos pés. Jó não está dizendo aqui: Senhor, eu quero novamente que os meus amigos me respeitem como um homem digno. Não. Tampouco ele está dizendo: Senhor, eu quero que os meus filhos, eu quero ter mais filhos, eu quero ter novos filhos, eu quero que ser restaurado na minha família. Não. Jó fala de uma necessidade vital do homem. Ele fala de paz. Quem entendeu? Diga amém. De paz. E o grande problema da busca da paz é quando você quer buscar paz em lugares onde você não vai conseguir encontrar. As pessoas às vezes elas buscam refúgio para ter paz em um lugar, no mar, na cachoeira. Já viu essas pessoas? Na floresta, no campo, na droga. Eu tenho paz quando eu ouço aquela música, eu tenho paz. Jó, ao contrário de tudo isso, ele fala para Deus: Deus, traz paz para a minha vida, Senhor. Me dá descanso para a minha vida, Senhor. Eu estou inquieto. Quem entendeu? Diga amém. Eu estou agitado. A pessoa sem paz não dorme. A pessoa sem paz, ela não é feliz. A pessoa sem paz, ela não consegue viver bem. Jó está dizendo: Senhor, eu estou vivendo mal. Por quê? Porque eu não tenho paz. E a paz não é ausência de problemas. Tem pessoas que têm vários problemas, mas ela deita e ela dorme, porque ela tem paz. Tem pessoas que têm vários problemas e não sofrem com depressão. Tem pessoas que têm vários problemas e não sofrem com ansiedade. Tem pessoas que têm vários problemas e ela não sofre com falta de apetite. Ela come normalmente, ela vive normalmente. Por quê? Porque ela tem paz dentro dela. E a boa notícia, e olha que bênção, a boa notícia é entender que a paz não é porque está tudo funcionando, está tudo, a engrenagem está legal. Não, a paz significa a presença